Boa tarde novamente. Então, dando início à nossa aulinha de matemática do dia de hoje, nós vamos começar a fazer uma prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que foi aplicada lá em 2019. A semana passada a gente fez uma de 2017, né? Terminamos a de 2017. Hoje a gente vai fazer metade dessa prova. E aí, semana que vem, que é o último dia de aula, vai ser a metade, a outra metade. Tá joia? Então, qualquer dúvida aí, vocês perguntem, participem, tá? Para a gente ter um maior proveito aí. Então, vamos lá. Questão número 1. Juliana, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para caber. Aí. Juliana, professora do 7º ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro, deixou no quadro de uma das turmas o seguinte exercício. Sabendo que A é igual a 21 vezes 4 nonos vezes 5 quartos menos meio mais 2 quintos dividido por 3 décimos. E B é 1 é igual a 1 quinto dividido por 1 menos 0,8 menos 4 terços vezes 1 quarto mais 0,25. Determine o valor do quociente de A dividido por B. Sobre o valor encontrado, é correto afirmar que se trata de um número, e aí tem as alternativas aqui para a gente escolher. Então, a gente precisa resolver a expressão de A e a expressão de B. A expressão de A são todas frações, né? Tem um número inteiro, o resto é fração. A de B a gente tem fração junto com o número decimal. Então, a de A é um pouquinho menos trabalhosa, porque só já está em fração. A de B também não é difícil, só a gente precisa transformar o número decimal em fração para a gente conseguir fazer a operação. Ou o contrário, né? A fração em número decimal. Então, vamos começar com A, ó, vou colocar aqui em cima, tá? A é igual a 21, é isso aqui, 21 vezes, abre o colchete, né? Lembrando que toda expressão ela tem uma ordem de execução, isso é fundamental. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois do colchete, depois das chaves. E dentro das operações que estão dentro do parênteses, colchete ou chave, primeiro é raiz e potência, segundo, multiplicação e divisão, e terceiro, soma, adição e subtração. O que eu não faço, eu repito. Então, 4 nonos vezes. Parêntese. Dá para eu resolver já? Não. Então, mantenho o parêntese. Se der para eu resolver, eu já tiro o parênteses, né, e coloco só o resultado. Aqui eu tenho uma subtração de denominadores diferentes. Tenho que colocar sobre o mesmo denominador, ou seja, eu tiro o MMC, que é 4 nesse caso, entre 4 e 2, né? O 4 é o primeiro múltiplo aí de 2, né? 4 dividido por 4, 1, vezes 5, 5. 4 dividido menos, né? 4 dividido por 2, 2, vezes 1, 2. Fecha o colchete, mais... E aqui, ó, como está do lado de fora e é uma divisão, ela faz primeiro que a soma, então já posso resolver isso daqui. Divisão de fração, eu conservo a primeira, repito a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Inverto aqui o numerador com o denominador. Ok? E aí vou resolver. Passo a passo, né? A expressão a gente resolve ela passo a passo. Pedacinho por pedacinho. 4 nonos vezes 5 menos 2. Vou fazer esse 9 aqui. 5 menos 2, 3 sobre 4. Mais... Aí aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Só que eu consigo simplificar, né?
Então, eu simplifico aqui, ó. O 10 com 5, vai sobrar só 2 aqui, porque eu divido tudo por 5. 5 por 5 sobra 1, 10 por 5 sobra 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 3, 3. É igual a 21 vezes. Aqui também, da mesma forma, eu posso simplificar o 4 com 4, aí sobra 1, e o 9 com 3, ó. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 3. Então, vai ficar 1 vezes 1, 3 vezes 1. Aí eu já até elimino o colchete, ó. Fica 1/3 mais 4/3. Aqui, ó, eu posso simplificar o 21 com 3. Mas nesse momento não é interessante. Por quê? Porque do outro lado eu tenho uma soma com o denominador 3. Então, se eu simplificar, vai ficar sem o denominador, aí eu vou ter que depois fazer o MMC. Então, eu vou manter o denominador, só vou fazer a multiplicação. Então, fica, ó, A é igual a 21 terços mais 4/3. Isso aqui me dá um total de 21 mais 4, 25/3. Beleza? Se eu quiser transformar em número misto, né, em fração mista, é só eu dividir aqui 25 por 3. Vai dar 8 e vai sobrar 1. Então, vai ficar 8 inteiros e 1/3. Ok? Agora vamos fazer o B, ó. Fazer o B aqui em cima. B é igual a 1/5 dividido por 1 menos 0,8. Vai dar aqui, ó. Eu vou colocar o resultado aqui embaixo, porque a gente já vai transformar em fração, tá? 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, né? É assim, inclusive é assim que a gente lê, 2 décimos. Então é 2 sobre 10, ok? Menos 4/3 vezes, abre o parêntese, 1/4 mais 0,25. Tem alguns números que a gente já conversou várias vezes sobre eles, né? 25, 50, 10, 5. Quando eles estão na casa dos decimais, é um número decimal, a gente tem um parâmetro que são a moeda que a gente usa, né? O dinheiro. 0,25 é 25 centavos. Então, quando a gente faz uma comparação com 25 centavos para R$ 1, eu preciso de 4 moedas de 25 centavos para dar R$ 1, certo? Então, 25 centavos representa o quê? 1/4 de R$ 1. Então, 0,25, 25, 0,25, 25 centésimos representa 1/4. Tá? Então, aqui é mais 1/4. Se eu não quiser fazer essa correlação, é só eu colocar 25 sobre 100, que é a leitura que nós fazemos, inclusive, desse número, 25 centésimos. Aí a gente vai estar 25 sobre 100. 25, se eu dividir 25 por 25, dá 1. 25 por 100 dá 4. Então, exatamente dá 1/4, que é isso, essa resolução aqui, ok? B é igual a 1/5. Aí eu vou fazer aqui a divisão, e a divisão de uma fração é a primeira vezes o inverso da segunda, menos 4/3 vezes 1/4 mais 1/4, 2/4. 2/4. B é igual
Aqui eu simplifico, ó. 10 por 2 sobra 5. Aí eu simplifico de novo, ó. 5 com 5. Aí vai sobrar 1. Aí fica 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então dá só 1 aqui, ó. Menos, aqui é um menos, tá? Aqui eu simplifico também, ó. 4 por 8 vai sobrar 2 aqui. Aí eu simplifico outra vez, esse 2 com esse 2, sobra 1. Então vai ficar o quê? 1 vezes 1 e 3 vezes 1. Fica 1/3. Se eu tenho 1 inteiro e tiro 1/3, vai sobrar para mim quanto? 2/3, certo? Mas se quiser fazer, é só tirar o MMC, ó. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vai dar 2/3. Descobri o A e B. Acabou? Não, não acabou. Eu preciso encontrar A dividido por B. Então, ó, A, vou colocar aqui, A dividido por B. Isso aqui é igual a 25/3 dividido por 2/3. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá 2 sobre 3, 3 sobre 2. Peraí que tem alguma coisa errada aqui, gente. Deixa eu ver quando vai ser. Eu acho que esse resultado deu outro de manhã, tá? Por isso que eu tô achando que tem alguma coisa errada. Então, eu simplifico aqui o 3 com 3, ó. Fica 25 sobre 2. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu olhar aqui, porque tá errado alguma coisa aí e eu não tô conseguindo ver agora. Uhum. Aqui que tá errado, ó. Ó como que é, né? Se a gente erra uma coisinha, aqui embaixo não dá 8. Eu não sei de onde que saiu um 8 aqui, ó. 1/4 mais 1/4 dá 2/4. Então aqui, ó, é 4/3 vezes 2/4. Aí eu só vou simplificar aqui, ó, 4 com 4. Vai ficar 2/3 aqui, ó. Então fica 2/3. 1 menos 2/3 vai dar 1/3. Então aqui não é 2/3, é 1/3. E aqui não é 3 sobre 2, é 3 sobre 1. Então o resultado vai dar 25. A alternativa correta é a é ímpar de múltiplo de 5. Ok, então é a letra A. Mas vamos ver aqui, letra B, a letra C, letra D e E. Letra C, par e divisível por 11? É par? Não. Nem divisível por 11. Letra C, é par? Não. Múltiplo de 3? Não. Múltiplo de 3 aqui é o 24. Divisível por 9? 25 não dá para dividir por 9. E primo? Também não. Então é a letra A, a alternativa correta. Então veja, ó,
Um exemplo clássico aqui, ó. Errou uma bobeirinha ali, já lá na frente vai dar errado. Então, as expressões matemáticas, elas são trabalhosas, são grandes, né? Para a gente ir passo a passo ali resolvendo cada partezinha dela. E lá na frente, se você errou uma vírgula, um númerozinho, vai dar errado, né? Então tem que prestar bastante atenção, tem que ficar atento para não errar. Não é difícil, só é trabalhoso. Tudo bem aí? Vamos seguir então. Número 2. Doutor Estranho, o mágico da matemática, inventou um novo desafio e convidou seu amigo Salomão a participar. As regras eram as seguintes: pensar em dois números de apenas um algarismo, sendo um ímpar e o outro par, diferente de zero. Então, a pessoa tem que pensar em um número que só tem um algarismo. Não pode ser zero. Então, é de 1 a 9. Só tem essa possibilidade. São 9 algarismos. Calcular a soma desses números. Então, soma os dois. Depois, calcula a diferença desses dois. E depois, multiplica a soma pela diferença. E diz o resultado. Se Salomão encontrou 77 como resultado, qual foi o maior dos números nos quais ele pensou? Então, vamos montar a expressão aqui que representa. Eu penso em um número, x, somo com outro número, y. E depois, ó, eu penso em um número, o mesmo número, e faço a diferença. Em vez de somar, eu subtraio. E multiplico a soma com a diferença. E o resultado aqui do Salomão deu 77. Qual o maior número que ele pensou? Como a gente está com uma multiplicação aqui, o que que acontece? Desse lado aqui eu tenho um fator e desse lado aqui eu tenho outro fator. Esse fator foi composto pela soma de dois números e esse foi composto pela subtração desses mesmos dois números. Então, quais são os fatores que eu multiplico e dá 77? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu pego 77 e fatoro, para eu saber quais os fatores que eu tenho no número 77. Por 2 não dá, 3 também não, 5 também não, dá por 7. 77 por 7 dá 11 e o 11 também é primo. Então, os dois fatores é 7 e 11. Então, o 7 é um fator e o 11 o outro. De qual lado é cada um? Com certeza, o 11 é daqui, porque eu estou somando dois números que são inteiros, positivos, e o 7 está de cá, ó. Não tem como ser o inverso, né? Então, o que que isso quer dizer? Que quando eu somar x e y, vai dar 11. Quando eu subtrair x e y, vai dar 7. Quais os números possíveis que eu tenho? Eu tenho os números possíveis de um algarismo diferente de zero, eu tenho de 1 a 9. E detalhe, ó, um tem que ser par e o outro tem que ser ímpar. Então, quais desses números eu somo e dá 11? Qual a possibilidade de dar 11? Ó? Vamos citar as possibilidades aqui. Para dar 11, tem que ser 1 e 10. 10 não pode. Então, é 2 e 9. Vamos tracinho aqui. Aliás, eu vou escrever que é melhor. 2 e 9. Pode ser o 3 e o 8. O 4 e o 7. O 5 e o 6. Aí o 6 já é com 5, então repete. Então, essas são as possibilidades para ter uma soma que dê 11. 2 com 9, 11. 3 com 8, 11. 4, 7, 11. 5, 6, 11. Ok? Qual dessas é? Aí eu tenho que pegar a segunda possibilidade aqui, ó, o segundo resultado, que é a subtração.
Quais desses números aqui que eu pegar que vai dar uma subtração 7? 6 menos 5 dá 1. 7 menos 4 dá 3. 8 menos 3 dá 5. 9 menos 2 dá 7. Então, os dois números que ele pensou foram o 2 e o 9. 2 e 9. Então, 2 mais 9. Aliás, aqui é 9 mais 2, né? Porque o x é o 9. 9 mais 2, 11. 9 menos 2, 7. 11 vezes 7, 77. E ele está perguntando qual é o maior dos números. Então, o maior é o 9. Ok? Exercício muito interessante, porque ele envolve uma série de raciocínio lógico para a gente conseguir resolver o problema. A conta em si é uma conta fácil. O negócio, como eu sempre digo para vocês, é a gente pensar na solução, pensar no desenvolvimento para eu chegar no resultado. Então, primeiro, pensar, né, que se eu tenho uma multiplicação, eu tenho fatores. Só um pouquinho, pessoal. Aí, eu sabendo que uma multiplicação gera fatores, então eu vou fatorar. E aí, o interessante é que esse número que foi dado de resultado, ele só tem dois fatores. Então, isso é fundamental. O exercício foi elaborado para que isso acontecesse, para que os fatores fossem somente dois. E aí eu consigo resolver essa multiplicação, logo eu consigo resolver a soma. E vejam, ó, aqui deu exatamente um par e um ímpar. Ambos aqui, conforme tudo foi pedido aqui. Então, tinha várias condições para a gente chegar no resultado. Agora, se ele falasse que tinha dois algarismos, já complicava um pouquinho mais. Mas nesse caso aqui só tinha um, né? E não tinha como, né? Ia dar o mesmo resultado. Vamos lá, número 3. Esse aqui é muito legal também. A sargento Gisele vai construir uma casa. O desenho mostra a planta da casa, que terá uma sala e um banheiro quadrados. Então, a sala e o banheiro são quadrados, ou seja, todos os lados são iguais. Os demais espaços retangulares. Quarto, cozinha e quintal retangular. A área total da construção, incluindo quarto, sala, cozinha e quintal, somará 144 metros quadrados. Então, a soma total aqui, ó, 144 metros quadrados. De acordo com as informações da planta, a área do quintal e perímetro da cozinha são, respectivamente, então ele quer saber o que é a área do quintal e o perímetro da cozinha. Bom, o que que eu tenho que resolver? Eu tenho que descobrir as medidas aí, ó. Para eu descobrir a área do quintal, eu tenho que saber essa medida aqui e essa medida aqui, porque a área de um retângulo é base vezes altura. O perímetro, eu preciso saber todos os lados. Na verdade, só dois, né? Porque é um retângulo, então em cima é igual ao de baixo e da esquerda é igual ao da direita. E como que eu faço isso? Eu não tenho nenhuma medida, mas eu sei uma informação, ó, que o banheiro e a sala são quadrados, ou seja, eles têm o mesmo valor de lado. Aqui o lado vale igual para todos, e aqui também. Então, eu tenho 25 metros quadrados. Que número que eu multiplico por ele mesmo e dá 25? Então, essa operação inversa seria uma raiz de 25.
assim como a raiz de 16. O que é a raiz quadrada? É um número vezes ele mesmo. Ou seja, o número dividido por ele mesmo vai dar o resultado que está aqui dentro. Esse número dividido por um número que eu quero achar vai dar o divisor. Então, que número que dá? Ele vezes ele mesmo dá 25. O 5, né? Então, o lado da sala é 5. Então, eu tenho 5, 5, 5. E aqui também 5. Mas como tem duas divisões aqui, não vou colocar. E que número que eu dividido por ele mesmo dá 16? Dividido não, multiplicado. É o 4, né? 4 vezes 4 vai dar 16. Então, todos os lados aqui, ó, valem 16. Esse lado aqui vale 1, né? Se aqui vale 4, aqui nesse pedacinho vale 1. Então, eu já tenho, ó, esse lado aqui, ó, do quarto. Eu tenho esse lado da cozinha. Eu preciso do quê? Eu preciso desse lado aqui para eu achar a área do quintal, né? E eu tenho aqui, ó, aqui o lado do quintal é 5 mais 4. Então, esse lado aqui, ó, vale 9. Certo? Eu consigo achar outros lados? Consigo. O quarto, ó, eu sei que é 5 aqui, ó. Quanto que vale aqui? É 30 dividido por 5, porque a área de um quadrado é base vezes altura. 30 dividido por 5, eu sei que dá 6. Então, esse lado aqui vale 6. E a cozinha aqui embaixo, ó, nessa parte do quarto, vale 6 também. Então, eu já achei também, consequentemente, o lado da cozinha. O lado da cozinha vale 7. Por quê? Porque é 6 daqui e 1 daqui. Então, a cozinha tem 4 por 7. Eu já consigo calcular o perímetro da cozinha, certo? Mas a gente tem que também achar a área do quintal. Como que eu posso fazer? Eu posso... Tem duas formas de fazer, tá, gente? Eu posso tentar achar esse lado, e aí eu multiplico um pelo outro, e aí vai dar a área. Ou eu acho a área da cozinha e do quarto, e subtraio da área total, que é o que o exercício nos estimula mais diretamente. Então, eu vou achar a área da cozinha. Qual que é a área da cozinha? 4 vezes 7. Então, a área da cozinha é 28 metros quadrados, certo? Aí eu vou lá e acho a área do quintal. A área do quintal é igual a 144, que é o total, menos a soma de todos os outros. Então, é a área da sala, mais a área do banheiro, mais a área do quarto, mais a área da cozinha. Então, a área do quintal é igual a 144 menos a soma de tudo, 25 mais 16 mais 30 mais 28. A área do quintal é igual a 144 menos 99, né? 5 mais 6 dá 11, mais 8, 19. Vai 1. Esse 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 3, 7, mais 2, 9. 99. Se fosse 44, ia dar 100, né? 144 menos 44 daria 100, mas desculpa, menos 100 daria 44. Mas como é menos 99, então é um a mais, 45 metros quadrados. Então eu já teria marcado a letra E. Mas vamos confirmar aqui a cozinha. Perímetro da cozinha, perímetro, não é a área, né? É 2 vezes a base mais a altura. Perímetro da cozinha, 2 vezes base, 7, altura, 4. Perímetro da cozinha, 2 vezes 4 mais 7, 11. Perímetro da cozinha, igual a 22 metros. Então, ó, ele nos deu para a gente achar a cozinha primeiro. Aí tinha duas alternativas. Então, a letra correta é a letra E, de escola.
Ok? Podemos seguir? Já Sim, copiaram? Vamos lá, então. Número 4. Considere os símbolos, 3 símbolos, é um triângulo, uma flor aí e uma medalha aí, que eu esqueci o nome disso aqui. Como operações matemáticas básicas e as seguintes igualdades. Então, cada figura dessa aqui, ó, cada símbolo representa uma operação matemática. A gente tem que descobrir qual é. Então, 2, operação com 3 dá 6. 2, 12, operação com 4 dá 3. 2, operação com 3, a mesma operação com 6 dá 11. Então, o que que é cada símbolo? Vou colocar aqui. Então, o primeiro aqui, ó, o que que faz com o 2 faz com 3 que dá 6? É multiplicação. 12 faz com 4 dá 3. 12 dividido por 4. E aqui, 2, tantã com 3, tantã com 6, dá 11. Soma, né? 2 mais 3, 5, mais 6, 11. Agora eu vou substituir nessa expressão aqui de baixo, ó, o que equivale aí aos símbolos que eu encontrei. Então fica 500, a florzinha é divisão, abre a chave, 2, o medalhão aí, multiplicação, abre o colchete, abre o parêntese, 13 mais 8, fecha parêntese. Dividido por 3 mais 20 vezes 5 mais 108 dividido por 6. Fecha o colchete, fecha a chave. Então, essa é a expressão que eu tenho que resolver. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver. O que eu não faço, eu repito, né? Então, igual 500 dividido. Abre a chave, 2 vezes. Abre o colchete. 13 mais 8, 21. Dividido por 3, mais. Eu já posso fazer isso aqui, ó, 20 vezes 5, porque multiplicação faz primeiro do que a soma. 20 vezes 5, 100. E aqui também, ó, 108 dividido por 6. 10 por 6, 1. Sobra 4. Desce o 8, 48. 48 por 6, 8. Então dá 18. 500 dividido. Abre a chave 2 vezes. Abre o colchete. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então fica 7 mais. Eu posso até somar aqui também, ó. 118. Ó, 500 dividido por, abre a chave, 2 vezes 7 mais 18, 125. Fecha a chave. 500 dividido 2 vezes 125, 250. 500 dividido por 250, 2. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Ok? terminei, professor. Beleza. Então, aqui, gente, ó, a gente teve que... É bem simples esse exercício, né? Olhar aqui, pá, é essa operação, esse símbolo representa essa operação, é esse, aquele.
e depois substituir aqui, ó, o que a gente encontrou e resolver, né? Resolver a expressão com as operações que estão aí. Lembrando, né, que a expressão ela tem uma ordem de resolução. Primeiro parêntese, depois o colchete, depois a chave. E dentro de cada uma desses limitadores, né, fazer as operações também na ordem. Potência e raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. Lá, número 5. Dona Zilá vai construir em sua casa uma piscina. Ela terá o formato de um paralelepípedo com 21.000 decímetros cúbicos de volume, 100 centímetros de altura, vamos colocar ali já, ó, 100 centímetros na altura aqui, né? 3,5 metros de largura e 3,5 metros de largura, né? Qual será a medida do comprimento da piscina? Então, quer saber que é o comprimento da piscina. Em metros, né? A resposta está em metros. Então, ó, a gente tem que lembrar lá do que é volume, né? Volume é igual a largura vezes comprimento vezes altura, certo? Isso que é volume. Só que tem um detalhe, né? Eu tenho várias unidades de medidas aqui, ó. O volume está em decímetro cúbico. A largura está em metros. A altura está em centímetro. Então, a gente tem 3 unidades de medida. Eu tenho que transformar tudo para a mesma unidade. Para eu não transformar o volume, tá? Eu vou transformar as 3 unidades em decímetro. Que a hora que eu multiplicar decímetro vezes decímetro, vai dar o decímetro ao cubo, que é o volume. Então, eu tenho que lembrar da nossa escala lá de comprimento, né? Vou fazer só os submúltiplos aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro. Então, ó, de centímetro para metro, para decímetro, ó, tem que andar uma casa para a esquerda. E de metro para decímetro, eu tenho que andar uma para a direita. Então, nesse caso aqui, vou andar uma para a direita e nesse, uma para a esquerda. Então, volume. Qual que é o valor do volume? 21.000. Largura, 3,5 metros. Então, vou andar uma para a direita. 3,5, a vírgula anda uma para a direita. Então, fica 35. Comprimento, não sei, eu quero encontrar. E a largura e a altura, 100. Só que está em centímetro. Eu vou andar para decímetro. Então, a vírgula está aqui, eu ando uma para a direita. Fica 10. Então, fica 21.000, que é igual a 35 vezes 10, 350, vezes o comprimento. Se eu quero achar o comprimento, é só eu dividir 21.000 dividido por 350. Aí eu posso até eliminar ali, ó, o zero, né? Deixa eu eliminar o zero aqui, para ficar mais fácil a conta, né? Vai ficar 2.100 dividido por 35. Certo? Aí eu faço a divisão. 2.100 dividido por 35 vai dar 60. Ixi, professor, não tem essa resposta. Mas é 60 decímetros, lembra? A gente vai transformar ele para metro. Agora eu vou voltar ó, daqui para cá. Então é uma casa depois, uma casa para a esquerda. Então a vírgula vem para cá. Fica 6 metros.
Tinha outro jeito de fazer? Tinha, é só transformar tudo para metro. Só que aqui eu ia trabalhar com número com vírgula. Aqui, ó, não é uma transformação simples, né? Lembra que quando a gente fala de comprimento, cada unidade de medida que eu ando é uma casa, que a vírgula anda. Quando eu tenho unidade de medida de área, que é metro quadrado, cada unidade de medida que a gente anda, a vírgula anda duas casas. E quando é volume, a vírgula anda três casas. É lógico, como está do lado aqui, ó, decímetro para metro, e seria decímetro cúbico para metro cúbico, era só eliminar os três zeros aqui, que são três casas, né? Ia dar 21. Mas mesmo assim, ó, ia ter que trabalhar com 3,5. Então seria 21 dividido por 3,5, porque o 100 aqui ia dar 1. No final ia dar a mesma coisa aqui, ó, 2.100 dividido por 35. Beleza? Beleza. Então copiem aí. Deixa eu salvar aqui. Terminei, professor. Terminei. Terminei. Número 6. Dona Ivani vendia ovos de galinha caipiras na feira, desculpa. Em um dia de bastante movimento, dois alunos do Colégio Militar distraídos com uma conversa animada esbarraram em sua barraca, derrubando-a e quebrando todos os ovos. Os dois prontamente pediram desculpas e se ofereceram para pagar o prejuízo da Dona Ivani. A senhora, muito simpática, lembrou-se dos seus tempos de estudo e quanto se divertia com os desafios matemáticos. Então propôs aos dois um problema aritmético. O número total de ovos quebrados foi maior que 200 e menor que 400. Se eu contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 6 em 6, sempre sobrará um. Mas, se eu contar de 7 em 7, não sobrará nenhum. Eu vendo 7 ovos por 8,50. Quanto vocês me devem ao todo pelos ovos quebrados? Então, o pessoal lá passou na venda da Dona Ivani, derrubou tudo o ovo e teve que pagar. E aí ela propôs um problema. Qual é o problema? Descobrir quantos ovos foram quebrados, consequentemente, qual o valor que deve. Então, ela propôs um problema assim, ó. A quantidade de ovos está entre 200 e 400. Aí ela falou assim, se a gente contar de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, sempre sobrará um. Mas se eu contar de 7 em 7, não sobrará nenhum. O que que isso quer dizer? Que a quantidade de ovos quebrados era múltiplo de 7, tá? E ela vende 7 ovos por 8,50. Quanto vocês me devem pelos ovos quebrados? Então, o resultado ó, está entre 200, a quantidade de ovos, né? Primeiro a quantidade de ovos, não o valor. Está aqui entre 200 e 400. Se ela vende de 7 em 7 e, o valor é 8,50 por a cada 7, eu não preciso saber necessariamente quanto que vale cada ovo, tá? Porque o múltiplo que tiver aqui, a quantidade de ovos é múltiplo de 7.
Então, o que que eu vou fazer nesse caso aqui? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Qual que é o primeiro múltiplo de 7 depois do 201? Se eu pegar 200 e dividir por 7, ó, 200 e dividir por 7, eu vou ter 2, 14, né? 20 menos 14, 6. 60 vai dar 8. Sobra 4. Então, ó, é 28 par de 7, né? Quantidades de 7. Sobrou 4. Então, o 200 não é múltiplo de 7. Então, é 4 mais para frente. Aliás, 3 mais para frente. Se eu somasse 3 aqui e sobrar 7, dava para dividir de novo. Então, o primeiro número aqui, múltiplo de 7, ó, é o 203. Só para a gente ter um parâmetro, tá, gente? O primeiro múltiplo de 7 é o 203. Se eu dividir 203 por 7, vai dar 29. Tá? Que deu 28. Aumentei um pouquinho, vai dar 29. Aí eu multiplico, ó, 29 por 8,50. Por quê? Porque ela vende de 7 em 7. Então, ela tem 29 conjuntos de 7. 5 vezes 9. Vou fazer aqui a multiplicação só para a gente ter um resultado, tá? 29 vezes 8,50. Dá 243,50. Era essa a quantidade? Não. Eu não tenho nenhum resultado aí com esse valor. E, ó, o menor resultado aqui, ó, dos 325. Então, tá bem para frente. Qual que é a minha sugestão? A gente pegar esse valor aqui, ó, esses valores e dividir por 8,50. Para eu saber quais deles aqui dá um número inteiro, né? Se der um número quebrado, já não é. Então, se eu pegar 325 e 50 e dividir por 8,50, vai dar 38 e sobrar alguma coisa. Então, esse daqui não é. Se eu pegar 340 e dividir por 8,50, vai dar 40. Então, ó, 340 dividido por 8,50 vai dar 40. Se eu pegar 365,50 dividir por 7, por 8,50, vai dar 43. Opa. Esses dois aqui também não vai dar um resultado inteiro, tá? Então, ou foi 43 conjuntos de 7 ou 40, ou 40. Se eu pegar aqui o 40 e multiplicar por 7, para eu saber quantos ovos foram, vai dar 280. 280, ele é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 4. Ele é múltiplo de 5. Só de 3 e de 6 que não é. Então, não pode ser 280 ovos. Então, quantos ovos foram? É 200. Aliás, é 43 vezes 7. 43 vezes 7 é igual a 301. 7 vezes 3, 21. Vai 2. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. Então, a quantidade de ovos foi 301. E aí, então, a alternativa correta é a letra B, porque 301 não é múltiplo de 2, de 3, de 4, nenhum desses daqui. De 2 tem que ser par. De 3, a soma tem que dar um múltiplo de 3.
De 4, os dois últimos tem que ser múltiplo de 4 ou 0, 0. Não é. De 5 tem que terminar em 5 ou 0. E de 6 tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Não é nenhum dos dois. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, copiei. Vamos para o próximo? Sete. Um casal de feirantes está em sua barraca fazendo cálculos com o peso das frutas. Descobriram que 3 melões e 8 mangas pesam ao todo 5.000 gramas. Admitindo-se que as frutas de mesmo tipo tenham o mesmo peso, se um melão pesa tanto quanto 4 mangas, quanto pesa cada melão? Então, vamos extrair as informações do problema. 3 melões mais 8 mangas é igual a 5.000 gramas. E um melão é igual a 4 mangas. Essas são as informações, né? 3 melões e 8 mangas pesam 5.000 e um melão pesa 4 mangas. Ele quer saber o peso de cada melão. Para eu achar o peso do melão, eu tenho que achar o peso da manga. Então, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui, que um melão é igual a 4 mangas? Então, eu vou substituir aqui, um melão, no lugar do melão, 4 mangas. Então, vai ficar como? Vai ficar, 3 vezes um melão são 4 mangas, né? Mais, aí eu repito lá, a primeira equação, 5.000. 3 vezes 4, 12. Então, 12 mangas mais 8 mangas é igual a 5.000. 12 mais 8, 20. 20 mangas, então, pesam 5.000. Se 20 mangas pesam 5.000, quanto que pesa uma? 5.000 dividido por 20. Aí eu elimino um zero ali, fica 500 sobre 2. 500 sobre 2, 250. 250 o quê? Gramas. Então, uma manga pesa 250 gramas. E quanto que pesa um melão? Aí é só substituir aqui, Um melão é igual a 4 mangas. Uma manga pesa 250 gramas. Então, um melão pesa 4 vezes 250 dá 1.000 gramas. Ah, professor, mas não tem essa medida, que a gente tem que transformar. 1.000 gramas é igual a 1 quilogramas. Letra B de bola. Então, copiem aí. Eu vou pegar uma água aqui e já vem.
Vamos lá, número 8. A direção do Colégio Militar do Rio de Janeiro contratou uma empresa com o objetivo de construir uma nova sala para o clube literário. A sala terá 3,36 metros e largura de 4 metros, de largura e 4 metros de comprimento. No piso, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica quadradas, do mesmo tamanho. Admitindo que não haverá perda de material, a menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso é um número Que tipo de número? Vamos lá. Eu vou ter uma sala construída com as dimensões seguintes: 3,36 metros e 4 metros. E aí vai ser revestida essa sala com cerâmicas quadradas. Então, elas têm a largura igual ao comprimento. E não vai sobrar nada. Vai dar exatamente a mesma medida aqui. Vai ocupar todo o espaço aqui também. Então, a gente vai desconsiderar o rejunte, né? E vai fazer o quê? Então, a medida do quadrado, ela tem que ser múltipla, 4 tem que ser múltiplo dela, e o 3,36 também tem que ser múltiplo dela, para que a divisão aqui, ó, seja exatamente, acabe no final, e aqui também, no comprimento, acabe no final. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um número que seja divisor dos dois. Divida tanto 4 como 3,6. 3,36. Certo? E como ele quer o menor número de peças, então eu tenho que achar um máximo divisor. Então eu vou achar o máximo divisor comum, o MDC. Só que tem um detalhe. Aqui está em número com vírgula. Como que eu vou fazer? Eu não sei tirar MDC de número com vírgula. Eu transformo ele num número inteiro. Então eu vou transformar ele em centímetro. Porque eu tenho duas casas, o metro está duas casas do lado do centímetro. Então, 3,36, a vírgula vai andar duas vezes. Então, vai ficar 336 centímetros. E aí, consequentemente, eu tenho que fazer a mesma coisa com a largura aqui, ó, com o comprimento, que é 400 centímetros, certo? Até porque as peças de cerâmicas, elas são vendidas em centímetro, né? Hoje em dia que tem aí piso de 1 metro e meio. Antigamente não tinha isso, não. Então era tudo 60 por 60, 30 por 30 centímetros. Então eu vou calcular o MDC. Só um pouquinho, pessoal. MDC de 400 e 336. Como que eu calculo? Fazendo uma fatoração separado, né? Então vamos fazer de 400 e depois a gente vai de 336, tá? Primeiro por 2, dá 200, por 2 de novo, dá 100, por 2 de novo, dá 50, por 2 dá 25, aí não dá por 2 mais, então tem que ser por 3, não dá também. Por 5, 25 por 5, 5, e 5, 1.
Pronto. Agora, 336. 336 por 2 vai dar 168. Por 2, 84. Por 2, 42. Por 2, 21. Aí não dá mais por 2. Por 3, 7. Por 7, 1. Aí eu vou achar os números, os múltiplos comuns, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2. 4 vezes, né? Não tem 3 aqui, não tem 5. Então, é só isso aí mesmo. Então, qual que é o MDC? É a multiplicação desses caras aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a peça cerâmica, ela tem 16 por 16. Essa peça aqui, ó, tem 16 por 16. 16 por 16 o quê? Centímetros. Vou até colocar aqui, ó. Então, vamos colocá-la aqui, ó. A peça cerâmica, ampliado, tá? Até puxar aqui, ó. Ela tem um lado 16 centímetros de lado. Aí, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que saber quantas peças cabem no comprimento e quantas peças cabem na largura para eu saber quantos no total vão ter. Então, eu vou pegar 400 centímetros e dividir por 16. E eu também vou pegar 336 centímetros e também dividir por 16. Para eu saber quantas cabem ali no comprimento e quantas cabem na largura. Então, ó, 400 dividido por 16, 40 por 16, vai dar 2. 2 vezes 16, 32. Sobra 8. 8 abaixo do zero dá 80. 80 dividido por 16 vai dar 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, dá 80, exatamente. Então, no comprimento, ó, cabe 25 peças. E na largura? Na largura vai caber quantos? Ó, vamos ver. 36 dividido por 336 por 16 dá 2. Aí dá 32, sobra 1. Abaixo do 6, 16. Então, 21 peças. Então, deu 25 peças aqui e 21 peças aqui. Ele quer saber total. Então, é só multiplicar, né? Esse vezes esse, que vai dar um resultado de, ó, 1 vezes 25, 25. Então, vai dar 25 mais 20 vezes 25 dá os 500. Ou vou botar o resultado já aqui, né? Vai dar 525 peças. A alternativa correta é a letra D de dado. 525 peças. Também é um exercício que exige bastante raciocínio para fazer ele, né? Mas bem bacana o exercício aí.
Ok? Podemos seguir? Então, vamos para o penúltimo agora, número 9. Um famoso restaurante da Tijuca tem nas paredes 88 fotografias, 50% das quais são autografadas por artistas e celebridades. Das fotos autografadas, 25 são coloridas. Quantas fotos autografadas não são coloridas? Então, a gente vai fazer aqui umas proporções, né? Então, ó, o total... Vou colocar fotos, né? Fotos é igual a 88. Fotos autografadas é igual a 50%, ou seja, 88 vezes 50%. 50% é a metade. Então, 88 dividido por 2 dá 44. Fotos autografadas coloridas é 44, que é o total de autografadas, vezes 25%, que é o que a informação que é me dada ali em cima. São coloridas. Quantas são coloridas? 44 vezes 25%. 25 é aquela mesma coisa lá, ó. 25 sobre 100 é 25 centésimos. 25 centésimos é 1/4. Então é a mesma coisa que eu dividi por 4. Se 50% é a metade, e 25 é a metade de 50, então é a metade da metade. Então é 1/4. 44 dividido por 4 dá 11. Então, 11 fotos são autografadas e coloridas, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber quantas fotos autografadas não são coloridas. Então, fotos autografadas não coloridas é igual o total de autografadas menos o total das que são coloridas. 44 menos 11, 33 não são coloridas, tá? 33 fotos autografadas não coloridas. Letra C de casa. Esse é bem simples, né? Só tem que saber o conceito de porcentagem aí. Mas é bem simples. Número 10. Também é a mesma coisa, tá? Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou ler junto, a gente vai montar junto e vocês vão fazer. O sarampo é uma doença grave que, quando não é fatal, pode deixar sérias sequelas, como cegueira, surdez e problemas neurológicos. Considere que, em uma cidade de 1,2 milhões de habitantes, 1/20 da população foi infectada, em função do alto nível de contágio do sarampo. Entre os infectados, verificou-se que 1/10 apresentou problemas de visão. Nessa cidade, quantas pessoas apresentaram problemas de visão decorrentes da doença? Então, é igual o de cima, igual. A diferença é que lá está em porcentagem e aqui está em fração, né? Mas a porcentagem, ela é uma fração também. Só que é representada de uma outra maneira. Então, vamos lá. Total de habitantes. Total. 1,2 milhões, ou seja, 1.200.000. Qual é a quantidade de infectados? É 1.200.000
vezes 1/20. Essa é a quantidade de infectados. Depois eu coloco o tracinho aqui, tá? Aliás, eu vou agora já, e aí a gente resolve essa primeira parte. 1/20. Para eu saber a resposta, eu tenho que calcular essa daqui, porque a quantidade de infectados eu vou multiplicar por 1/10 para saber que é aqueles que tiveram problema de visão. Então, como que eu resolvo isso aqui, ó? É multiplicação de fração, né? Só como eu tenho o denominador, o numerador e o denominador, que é a divisão deles, eu posso simplificar, que é a mesma coisa que dividir. Eu pego 1.200.000, e aqui está errado, não está escrito 1.200.000. Escrever de novo, peraí. Aliás, vou botar um outro zero aqui. 1.200.000 e divido por 20. Ou eu pego e simplifico aqui, ó, zero, corto com esse zero aqui, e aí eu tenho 120.000 dividido por 2. Aí é mais fácil dividir por 2, né? Quanto que dá 120.000 dividido por 2? 12 por 2, 6, né? E aí é só repito os zeros, ó. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 60.000 foram infectados. Se vocês tiverem a curiosidade, ó, depois divide 1 por 20, pra vocês saberem a porcentagem. Ou transforma o 20 em 100, e aí a transformação você faz a mesma coisa em cima. Vai dar 5%. Então, 60.000 foram infectados. Desses 60.000 infectados com problemas de visão. Quantos foram? Sessenta mil vezes 1/10. Aí a transformação de 1/10 é bem mais fácil, né? 1/10 é a mesma coisa que eu dividir por 10, que é eu andar com a vírgula. Se a vírgula está aqui, é uma casa. Se fosse 100, seria 2 casas. Ou eu simplesmente simplifico aqui, ó, corta o zero, ó. Corta esse zero com aquele zero lá, ó. Aí fica 1 sobre 1. Aí o que eu multiplicar aqui é o resultado. 6.000 vezes 1, 6.000 é o resultado aqui do nosso exercício. Então, 6.000 contraíram sarampo, ou seja, se infectaram e tiveram problemas de visão, podendo até ficar cego. Por isso que a gente, no começo da nossa vida, a gente toma bastante vacina, né? E aí depois tem uma frequência aí de vacina, que é muito importante para a gente estar imune, né? Ou prevenido de algumas doenças aí. É assim como aconteceu há pouco tempo agora na pandemia do coronavírus, né? Depois que a vacina veio, a gente viu que já amenizou, né? E muito, né? Considerando que a gente já venceu a pandemia. Beleza, pessoal? Então, 6.000 foram a quantidade de pessoas que se infectaram e tiveram problemas de visão. Ok? Tudo bem para todo mundo? Então, a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai fazer até o exercício 10. Semana que vem, que é o último dia de aula, a gente vai fazer mais 10 e aí a gente finaliza, terminando essa provinha aqui, tá? Apesar de ser mais cedo aí, vou liberar vocês, tá, na reta final aí para vocês descansarem um pouco também. Obrigado, viu? Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.